Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Chico, tudo bem? Tudo bom, Felipinho, e você? Tudo bem. Estamos começando, tiramos do papel, né? Finalmente. Finalmente, acho que é uma ideia que a gente está discutindo tem tanto tempo. A gente até pensou, será que o mundo precisa de mais um podcast, com tanto podcast acontecendo? A gente decidiu que precisa de mais um podcast. Tem espaço para todo mundo, né? Mas vamos lá. Então, está acontecendo o nosso programa piloto do podcast do Reclame Aqui, que já tem nome, né? Tem nome, é o glorioso Reclama Que Eu Te Escuto. Gostei, hein? Forte. Time de marketing é bom demais. Forte demais. Boa. Vou me apresentar, como é o primeiro. Sou Felipe Paniago. Eu tô aqui desde que o mundo é mundo, né? Sou o CMO, cuido da parte de marketing e da parte comercial do Reclame Aqui. E você, Chiquinho, quem é você? Sou Chico, sou Head Marketing do Reclame Aqui. E acho que aqui, junto com o time de marketing, a gente trouxe essa ideia do podcast do Reclame Aqui justamente para a gente poder se aproximar um pouco mais das empresas, dos consumidores, mostrar um outro lado do Reclame Aqui que muitas vezes os dois lados não conhecem e também mostrar para todo mundo ali um lado das empresas e dos consumidores também, que acho que talvez os dois lados não conheçam, né? O lado um do outro. Acho que o óbvio precisa ser dito, né? A gente estava dizendo nos bastidores, pra gente tudo é muito óbvio de Reclame Aqui. Estamos aqui há bastante tempo. Faz quanto tempo que você está no Reclame Aqui? Tô 10 anos. Fala mais de você, Chico. Acho que a galera quer te conhecer. Da onde você é? Você entrou qual posição aqui dentro? Conta um pouquinho. Eu entrei na RA em 2013, então esse ano fez 10 anos que eu tô no Reclame Aqui, contratado por você. Entrei como estagiário no Reclame Aqui, acho que tem uma jornada longa de RA, de tudo que a gente construiu, de tudo que, junto com as empresas, com os consumidores, claro, né, mas dentro do marketing a gente construiu e está trazendo. E acho que até erguer uma ideia dessas, tirar uma ideia dessas do papel, é muito legal ver isso estruturado, mesmo nesse modelo piloto aqui, ver que a gente está trazendo. Então, olhando aqui em carreira, Chico, dentro do Reclame Aqui, é legal até você perguntar de onde que eu veio, de onde que eu vim, como que eu entrei no Reclame Aqui. Lembrar lá da gente no Reclame Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e agora a gente gravando o piloto do podcast do Reclame Aqui Que Eu Te Escuto. Acho que é bem legal, é bem recompensador estar aqui. Já é sucesso, né? Eu olhei aqui no Twitter, você já está no Trading Topics, né? Mas, enfim, vamos lá. E eu acho que seria interessante a gente contar para quem está vendo e quem está ouvindo a gente o que a gente pretende com esse podcast, né? Eu acho que você já deu a primeira pincelada aí falando que a gente vai trazer muito conteúdo sobre atendimento, contar cases, né? Vão ter empresas aqui, a gente vai chamar empresas sim para falar sobre Reclame Aqui, para falar de atendimento, para trazer dicas, vida real e por que não trazer consumidores, né? Que usam a nossa plataforma para reclamar, para pesquisar. Acho que é trazer os dois lados, né? Acho que é contar a história, né? Reclame Aqui, a gente fala até que reclamação não é só uma reclamação. Reclamação são histórias de consumo, histórias dos consumidores com as empresas, que muitas vezes a empresa olha ali, vê uma reclamação acontecendo e para quem está atendendo, às vezes é o meu primeiro contato com aquela história daquele consumidor, mas para o consumidor é uma história que às vezes já estava acontecendo há muito tempo, então acho que o podcast aqui é uma ideia da gente unir essas histórias, né? Unir consumidores e empresas, unir o Reclame Aqui como esse elo que amarra todas as partes. Então, acho que a gente tem essa intenção de poder contar histórias. Então, sejam cases das empresas que atendem bem dentro do Reclame Aqui, histórias de consumidores que tiveram histórias de sucesso dentro do Reclame Aqui, histórias de consumidores que também tiveram histórias de insucesso dentro do Reclame Aqui. Né? Acho que é contar um pouco, você falou de bastidor, né? Contar um pouco de vida real. Então, dentro daquela ideia lá de um monte de podcasts que já existem no mercado, podcasts B2B até, que a gente vê que estão crescendo bastante, acho que é conseguir contar de uma maneira Reclame Aqui, um pouco dessas histórias, trazer vida real, trazer história que não dá certo, história que dá certo, que é um pouco do alicerce também, né, do Reclame Aqui, de como a gente está aqui hoje. É isso aí, e como diria Maurício Vargas, toda empresa tem problema, boa que consegue resolver. Nós estamos no nosso primeiro programa, então já peço desculpa antecipada para você que está vendo a gente, se a gente der uma gaguejada. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Então retira as desculpas. Mas você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, se tiver um lugar aí na plataforma que você está acessando para nos ouvir ou nos ver também, deixe seu comentário aí dando dicas pra gente, dando sugestões, falando quem que você quer, qual empresa você quer que esteja sentado aqui ao nosso lado. A gente quer ouvir vocês. O Reclame Aqui está cadastrado no Reclame Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não deixe de falar com a gente aí pelos comentários. Mas, Chico, vamos começar aqui pelo primeiro bloco. Olha, pasmem,
que o nosso time aqui pensou pra gente, que é sobre a minha primeira reclamação. A gente estava falando que todo mundo é consumidor, inclusive, obviamente, nós. E eu vou contar, Chico, não sei se você já ouviu. Eu vou contar a história da minha primeira reclamação e depois queria te ouvir. Boa. A minha até, né? Acho que a minha é uma história como a de vários outros consumidores. A minha história não tem tantas emoções, acho, como a sua, mas vamos começar com a minha para você Tá bom. fechar o primeiro bloco. Bora lá. Em grande estilo, um grande finale. A minha primeira reclamação foi na época que eu entrei no Reclame Aqui. Eu vi a vaga do Reclame Aqui, fui entrar como estagiário do Reclame Aqui e eu não conhecia tão bem o Reclame Aqui na época. Acho que eu nunca tinha ouvido falar no Reclame Aqui tão diretamente. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha usado o Reclame Aqui, nunca tinha acessado. 2013, em Campo Grande, não estava familiarizado com o conceito. Reclame Aqui, e aí eu falei, cara, pô, como é que eu vou entrar na empresa? Vai que me perguntam alguma coisa sobre reclamação, sobre usabilidade do site. E aí eu falei, mas também não vou reclamar por reclamar. Eu fiquei preocupado com isso, mas fui para entrevista, participei do processo seletivo. E aí, coincidência ou não, umas semaninhas depois, tive um problema com e-commerce. Na época eu estava na faculdade, eu precisava comprar um computador para terminar um trabalho. E o computador não chegava, e aí eu falei, cara, se alguém pudesse me ajudar, e eu tinha acabado de entrar no Reclame Aqui, eu falei, cara, vou entrar no Reclame Aqui, vou acessar esse site aqui do lugar que eu estou trabalhando para ver se eu consigo resolver o meu problema. Reclamei, já tinha reclamado na própria loja, no próprio e-commerce, reclamei, acho que em 2 dias meu computador estava magicamente na minha casa e eu tinha conseguido uma solução. Então, a minha primeira reclamação no Reclame Aqui é um pouco também a minha história de entrada no Reclame Aqui, de eu conhecendo a efetividade daquele site que eu estava trabalhando, que eu estava entrando para trabalhar. Site na época, né? Hoje plataforma, solução de ferramenta e tudo mais. Mas, enfim, essa é a minha primeira história. Você resolveu o seu problema, né? Uhum. Então fala o nome da marca, pô. Por que não? Boa, a gente tá aqui. Tá bom. Testando águas. Meu problema foi com o Submarino. Você voltou para avaliar? Voltei para avaliar, para também conhecer direito a usabilidade do site. Mas era Submarino e era um notebook da Dell. Boa. Perfeito, eu vou contar. E a sua primeira história? É inédita, essa é inédita. É inédita, acho que provavelmente as pessoas que estão acompanhando a gente, assistindo a gente, que já assistiram palestras do Reclame Aqui, palestras do próprio Felipe, ou até dos outros sócios também, Celebres do Reclame Aqui, já devem ter ouvido essa história, mas vamos lá. Conta como se fosse a primeira vez. Tá bom, vou mostrar a empolgação. Eu sou o dono da primeira reclamação do Reclame Aqui. Ó, que coisa, lá em... Por isso que eu falei que a minha história era uma história como a de tantos outros consumidores, mas a sua história é a primeira história. Primeira reclamação, era uma criança e fiz uma reclamação que foi resolvida também para o McDonald's. A história é a seguinte, eu era pequeno. Faz tempo. Faz tempo. Eu era pequeno, comprei um McLanche Feliz na época. Aí esqueci de pedir ketchup, eu sou viciado em ketchup. E aí meu pai, Maurício Vargas, fundador do Reclame Aqui, falou assim, vai lá e pede o ketchup pra você. Fui, pedi, ninguém me atendeu, não ganhei ketchup, voltei triste. Aí meu pai falou assim, filho, come sem ketchup hoje, porque você vai ajudar o papai a startar, para começar o meu projeto. E o projeto se chamava Reclame Aqui. Na época, fiz a primeira reclamação e depois de algum tempo recebi uma resposta, fui lá e resolvi meu problema. Na época, até ganhei um agrado ali por ser uma criança, ganhei um McLanche Feliz. E foi a primeira reclamação, acho que das 27 que a gente teve no primeiro ano. Mas a gente pode deixar essa história aí essa história de contar a história do Reclame Aqui para um outro momento, porque a ideia de hoje é a gente falar e além dessa história dos primórdios, né? É contar um pouquinho para quem tá aí do outro lado, o Reclame Aqui de hoje. Como que o Reclame Aqui funciona, como que ele ganha dinheiro. E aí a gente entra no bloco 2, né, Chico? Que bloco que é o bloco 2? Perfeito. Até para amarrar com o que você estava falando, é muito curioso. Acho que a gente estava brincando que a gente conta essa história bastante, que a gente já trouxe essa história várias vezes, porque é inusitado, né? Você contando a história, você ser a primeira reclamação. Mas é legal também pensar que a primeira reclamação do Reclame Aqui foi uma reclamação solucionada, bem atendida, meio que... Que não era o comum da época, né? Não era o comum até para um site que no primeiro ano teve 27 reclamações, de uma empresa ali que teve
olhar e o cuidado de olhar para um consumidor mirim ali, né, na reclamação via Maurício. Mas é legal pensar como que essa primeira reclamação deu o pontapé para tudo, que a gente sempre conta essa história nesse formato, né? Mas é legal olhar também que essa empresa que te atendeu também deu o pontapé para várias outras empresas que atenderam. Então, de primeira reclamação, hoje a gente tem 45, 50 mil reclamações por dia, e de todas as reclamações que são solucionadas no Reclame Aqui, a gente teve uma primeira que foi solucionada a primeira vez, que foi a sua, né? Falou tá bonito. Legal também. Falou bonito, gostei. Ah, cara, eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra falar bonito. Boa. Então, segundo bloco, conta aí pra galera que tá ouvindo. Galera, boa. Aqui no nosso segundo bloco, a ideia é a gente trazer, a gente tá falando de reclamação, né? Trazer uma dessas reclamações pra cá, e é uma ideia que a gente está discutindo também para os próximos episódios, trazer, igual a gente contou aqui as nossas primeiras reclamações, os nossos convidados, todo mundo que participar aqui com a gente, vai trazer também ou a sua primeira reclamação, ou qual foi a última reclamação que você fez, para todo mundo, para a gente conseguir mostrar, né, que todo mundo, seja consumidor, seja empresa, tem relações diárias ali com as empresas. Então, a galera de empresa que estiver aqui com a gente para contar case, contar a história da marca, também consiga contar reclamações que tiveram, histórias reais, que tiveram, né? no Reclame Aqui, histórias reais. E a ideia também, pro primeiro episódio, a gente trazer uma dessas reclamações para cá, para a gente poder contar um pouquinho de Reclame Aqui. Então, uma dessas... Só fazer um adendo, que a gente sempre gosta de falar, né? O Reclame Aqui tá cadastrado no Reclame Aqui. E aí, o nosso glorioso time aqui de CS encerrou uma história que eu sempre contava, que era, assim, eu virava para as pessoas quando a gente estava num evento, numa palestra, num bate-papo, falava assim, olha, o Reclame Aqui tá cadastrado no Reclame Aqui. A gente recebe, sei lá, 300, 400 reclamações por mês e a gente não é selo RH1000. A gente era ótimo, mas aí o time do Anderson, do David, pessoal, desculpa se eu esqueci alguém, mas conseguiu conquistar, acho que faz uns 20 dias, o selo RH1000. Para quem não sabe, o Reclame Aqui tem várias reputações, o conjunto das avaliações dos consumidores, a gente vai explicar um pouquinho melhor, gera uma reputação para as empresas que vai de não recomendado até o selo RH1000. Então é não recomendado, ruim, regular, bom, ótimo e RH1000. E o Reclame Aqui, no Reclame Aqui, era ótimo. Né? Já caímos para bom uma época, foi uma crise aqui. E agora, graças ao ótimo trabalho aqui da equipe, peço desculpas de não falar o nome, mas chegamos ao glorioso RH1000. E até você falou aí... Se tivesse efeitos sonoros, eu ia pedir palmas agora, mas não tem, então... mais palmas. Até o motivo da gente gostar de contar bastante essa história na época, né? Porque o próprio Reclame Aqui não tem o selo RH1000, é porque acho que a gente pode aprofundar nisso mais pra frente, mas aquela história, né? De, como que funciona o selo do Reclame Aqui, como é que funciona a reputação do Reclame Aqui, se é um selo dado pelo próprio Reclame Aqui, e tanto não é um selo ali dado pelo próprio consumidor, que o próprio Reclame Aqui não tinha. Perfeito. Esse selo, né? Trazendo aqui então para o nosso segundo bloco, trazendo uma dessas histórias para poder embasar aqui o que a gente vai falar, para contar um pouco da história do Reclame Aqui, a gente tem a história de um consumidor que entrou em contato recentemente com a gente. Eu estou até olhando para a tela aqui para poder ler a reclamação dele, vou passar bem por cima, mas eu acho que de alguma forma o que ele trouxe aqui para a gente é uma dúvida que muitos consumidores no primeiro contato com o Reclame Aqui acabam tendo, e às vezes até algumas empresas em primeiro contato com o Reclame Aqui também acabam tendo, né? Então o consumidor trouxe para a gente aqui. De quantas reclamações vocês precisam para qualificar uma empresa com serviços ou produtos ruins? Consultei vocês antes de comprar e a reputação estava em análise. Pensei, empresa nova, poucas reclamações. Ledo engano, haviam várias reclamações. Algumas respondidas, mas resposta não significa solução. Quero reclamar do Reclame Aqui. Que diabo de serviço vocês prestam? Ou melhor, vocês querem prestar esse serviço a quem? Ao consumidor ou alguma empresa que tem dificuldade com o cadastro? Sejam claros. Eu li também meio confuso, porque a reclamação também está escrita de uma forma meio confusa. Mas não é o caso aqui, do jeito que ele trouxe aqui, com as dúvidas que ele trouxe. Falei, né? Vários outros consumidores e empresas acabam tendo essas dúvidas. Assim, acho que o ponto que a gente destaca, que provavelmente vai ser o nome do episódio do podcast no YouTube e nas outras plataformas onde você ouve podcast, qualquer uma delas, que é: que diabo de serviço vocês prestam? Que eu acho que até aqui é um consumidor mais acalorado, né? E acho que
empresas especialmente que estão ouvindo esse primeiro episódio, sabem que muitas vezes o consumidor vem ali naquela tensão ali de ter um problema resolvido, de ter uma questão resolvida. Às vezes ele vem até mais agressivo, esse consumidor que está um pouco mais agressivo com a gente, e traz a dúvida dele: que diabo de serviço vocês prestam? Então acho que aqui a gente pode começar tentando responder essa pergunta tão difícil, tão complexa, que tem várias camadas que eu acho que a gente vai tratar um pouco aqui. Mas que diabo de serviço a gente presta, Felipe? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto é o serviço que a gente presta desde os anos 2000, quando o Maurício Vargas inventou esse negócio chamado Reclame Aqui. Nós somos uma plataforma, né? Como você bem disse, o Reclame Aqui não dá reputação para ninguém. É um conjunto de avaliações que geram essa reputação. Então, o primeiro serviço que a gente presta é um serviço de... a gente junta informações que vêm de reclamações de consumidores para gerar reputação de empresas, baseado nessas reclamações, nas respostas das empresas, nas avaliações que os consumidores fazem. Acho que o primeiro ponto é explicar como que funciona essa parte de reclamação do Reclame Aqui. Então, o consumidor se cadastra no nosso site, a gente não permite reclamação anônima, ele se cadastra, põe nome, CPF, e-mail, tal, tá lá, devidamente cadastrado. Após isso, o consumidor pode fazer uma reclamação, né? Então, ele abre uma reclamação para a empresa X, conta toda a história dele, a reclamação é publicada, a gente não faz censura prévia. Obviamente as empresas têm um canal para pedir moderação de conteúdo. A boa notícia é que uma minoria das reclamações são moderadas, a maioria dos consumidores fazem reclamações válidas, respeitando os nossos termos de uso, e essa reclamação fica lá. A empresa tem direito de resposta, ela responde o consumidor, de forma pública, né? Obviamente ela pode fazer toda uma tratativa antes de responder de forma pública, inclusive essa é a dica, trate antes de responder de forma pública no Reclame Aqui. Beleza, fez essa tratativa, ligou para o consumidor, falou por WhatsApp, por uma mensagem privada do Hugme, enfim, e publicou a resposta. Depois disso a bola volta para o consumidor e ele pode avaliar ele pode avaliar essa reclamação, respondendo 3 perguntas, Chico, que você já sabe. O problema foi resolvido, sim ou não? Uma nota de 0 a 10 para o atendimento daquela empresa e se ele voltaria ou não a fazer negócio com aquela empresa. E aí o conjunto dessas avaliações, precisam ter no mínimo 10, que geram a carinha, essa carinha aqui, ó, a carinha do Reclame Aqui, né? Que é a reputação. Então, dentro do período, tem que ter 10 avaliações. Que período? Os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, né? 2022, 2023, enfim. E aí tem a reputação que é formada por essas avaliações. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro serviço que a gente tem é o serviço de reclamar e da empresa responder. A gente costuma dizer que a gente tem 2 clientes, né? Os consumidores e as empresas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o outro serviço que é o principal, na minha opinião, que a gente faz hoje? A gente é uma ferramenta de prevenção. Então, hoje a gente tem mais ou menos 1 milhão de acessos por dia, perto disso. E onde a grande maioria entra no nosso site para pesquisar a reputação de empresa, para pesquisar antes de comprar, para decidir se vai ou não fazer uma compra, se vai ou não contratar um serviço. Então, acho que esses 2 pontos são os pontos principais. Pesquisar e, se precisar, é um site para você fazer a sua reclamação. Eu acho que aí tem um ponto até que a gente tem conversado bastante, tem trazido bastante para os consumidores e para as empresas, que isso daqui é um Reclame Aqui no papel, né? É um Reclame Aqui, é o modo de funcionamento do Reclame Aqui, é o como utilizar o Reclame Aqui, né? Do lado do consumidor, do lado da empresa. Mas a gente sabe que no dia a dia, esse consumidor que às vezes está pesquisando, ele também está reclamando, às vezes ele está pesquisando de um serviço e produto, às vezes ele está reclamando de outro. Então, o mesmo consumidor pode ser um pesquisador e um reclamador. E do lado das empresas também, né? Às vezes a gente conversa com as empresas e as empresas trazem pra gente a experiência que elas estão tendo com o Reclame Aqui, os cases de sucesso, e aí se colocam até muito no papel ali de analistas de experiência, gerentes de experiência, olhando como empresa. E aí, de repente, a gente está trocando uma ideia e essas pessoas trazem pra gente, e eu também tive um caso que eu acabei reclamando e consegui resolver pela plataforma, porque também todo mundo é consumidor, né? Independente de que lado da mesa você está sentado, todo mundo é consumidor. Mas até emendando num ponto que você trouxe, acho que se existe a dúvida como é que o Reclame Aqui funciona, ou que diabo de serviço vocês prestam, acho que a segunda principal dúvida é como o Reclame Aqui ganha dinheiro para manter
nossa estrutura aqui para fazer um podcast do piloto do nosso Reclame Aqui Eu Discuto. Como que o Reclame Aqui ganha dinheiro? Pô, acho até que é a pergunta que a gente mais escuta, né? Acho que no nosso dia a dia, acho que olhando geral assim, talvez seja como o Reclame Aqui funciona, mas acho que no nosso dia a dia é 100% como que o Reclame Aqui ganha dinheiro, né? Exatamente. Acho que um ponto o Reclame Aqui é uma empresa privada, hoje a gente está com acho que 380 funcionários, e obviamente, como uma empresa privada, a gente tem os nossos produtos. A gente ganha dinheiro vendendo produtos B2B, produtos para a empresa. A gente tem 3 principais, que é o Hugme, a plataforma de atendimento, a Brand Page, que é a personalização de uma maneira bem simples, desculpa aí galera de produto, mas vou explicar de um jeito bem simples, porque a gente tem tempo. É a personalização da página da empresa dentro do Reclame Aqui, ela consegue colocar perguntas ali na hora de fazer uma reclamação, né, que é o RA Forms, consegue subir um FAQ, a gente tem uma verificação, a gente consegue verificar, dar um selo de verificação para a empresa, né? Então, tudo isso tem no produto Brand Page, que tem várias empresas clientes. E o terceiro principal produto é a TrustVox, que é a nossa plataforma de review de produtos e de experiências, né? Então, essas soluções são vendidas. Hoje a gente tem mais de 5 mil empresas clientes que elas usam esses produtos que ajudam, sim, no dia a dia operacional, que ajudam a empresa a levar informação para o consumidor com mais qualidade, que ajudam a mostrar que a empresa se preocupa com o consumidor, que gera, sim, que te ajuda a fazer toda a tratativa, né? Toda a tratativa, toda a experiência do consumidor com a empresa que está do outro lado, né? Mas acho que o ponto principal que a gente gosta de trazer logo após falar isso é que a gente tem 10 mandamentos e um deles é pau que bate em Chico também bate em Francisco. Acho que a gente pode fazer, inclusive, um capítulo inteiro só para falar desse mandamento, que é o que nos trouxe até aqui, né? Que é a imparcialidade que a gente tem no nosso dia a dia. A plataforma Reclame Aqui ela é totalmente imparcial, ela não julga mérito, e não é porque uma empresa é cliente do Reclame Aqui que a gente vai passar a mão na cabeça dela. Acho que a gente tem vários exemplos sobre isso, né? E é o que traz a gente até aqui. Traz a nossa idoneidade, nossa credibilidade. A gente cresce todos os dias em acessos, em reclamações, porque a gente, vou usar até uma expressão, a gente não mija fora do pinico, né? A gente está sempre andando de forma transparente na linha para mostrar que existem sim empresas que têm como ganhar dinheiro fazendo bem e sendo bem sério no Brasil e no mundo. Acho que até esse ponto, nos pontos de dúvida que a gente recebe, até pro nosso time anotar aí, acho que vale um episódio bem legal aí pra gente trocar uma ideia sobre isso, trazer cases aí do passado de empresas que tinham um relacionamento muito legal com o consumidor dentro do Reclame Aqui, que tinham avaliações importantes e legais ali, que o consumidor se sentia atendido e bem recebido pelas empresas dentro da nossa plataforma, e que em determinado momento, e consequentemente tinha um bom relacionamento com o Reclame Aqui, né, dentro dos nossos fluxos, do que você trouxe pra gente, e que em algum determinado momento houve uma quebra de confiança e de reputação muito abrupta, né, com os consumidores e com o próprio Reclame Aqui. Então acho que vale demais Tô olhando aqui pro pessoal pra gente anotar e lembrar de conseguir fazer isso depois. Outro ponto interessante é que quem tá vendo aqui, a gente tá no escritório do Reclame Aqui, né? Então se você ouvir um barulhinho por aí e tal, é porque a galera tá trabalhando, a gente tá remoto, né? A gente não tá nem híbrido, mas no nosso escritório vem bastante gente, então, ó, tudo que tá aqui em volta... Se puder fazer uma panorâmica, pessoal, tô brincando, a gente não tem estrutura pra fazer uma panorâmica ainda. Mas e aí a galera aqui do marketing tá aqui acompanhando a gente, né? A nossa galera do marketing, e aí fica a sugestão aí de ter um próximo quadro, um próximo episódio sobre isso. Pessoal, tudo certo? Nosso microfone, som, saindo, ligou? Então bora. Estamos já caminhando aqui pro final, né? Vamos lá. Eu acho que a gente respondeu algumas perguntas do nosso consumidor aqui que fez a reclamação de que diabos de serviços vocês prestam. Falamos também como que a gente mede, acho que isso é importante, são 10 avaliações para ter uma reputação dentro do Reclame Aqui. E outro ponto super importante sobre isso, né? Como que a gente mede. O que a gente mede? Chico, essa é você que vai responder pra gente. O que o Reclame Aqui mede quando dá uma reputação para uma empresa? Acho que um dos pontos aí, e aí surpreende constantemente a gente essa informação,
que até a gente imaginava antes que talvez fosse uma dúvida de empresas que nem estivessem tanto dentro do fluxo do... Só fazer um comentário, a gente tá dificultando a vida aqui do pessoal, né? Porque eu tava respondendo, aí a câmera que fecha foi pra mim, agora você vai responder, eles tiveram que mudar a câmera, mas e tá fora também do que a gente tinha ensaiado, né? Deu fazer mais as perguntas e você ser a pessoa que responde. Tá bom, então mas... a culpa é minha, tá bom, vai. Segue aí. Não é sobre culpa também. Mas depois a gente conversa sobre isso, nos bastidores. Nos bastidores, que no caso é o dia de trabalho que vai continuar depois que a gente gravar isso. Acho que os dois principais, acho que até invertendo a sua pergunta um pouco, do que a gente mede na hora de construir uma avaliação dentro do Reclame Aqui, da empresa construir uma avaliação dentro do Reclame Aqui, é o que a gente não mede quando a gente não mede hoje, né? Ali, não mede hoje, mas são os dois pontos que as empresas, a gente imaginava lá no passado que era uma dúvida de empresas que talvez estivessem começando. A gente conversa até com empresas que já estão no fluxo do Reclame Aqui tem algum tempo, que conversam com a gente, tem algum tipo de relacionamento com a gente aqui mais próximo, que é a quantidade de reclamação, que acho que tem uma preocupação muito grande, especialmente de empresas que às vezes não respondem o Reclame Aqui, vão começar a responder o Reclame Aqui agora e olham e falam, cara, por onde que eu começo? Assim, tenho 300 mil reclamações não atendidas, ficam muito preocupados com o volume de reclamação. E o volume de reclamação é algo que não consta no nosso índice, porque é uma empresa maior, uma empresa nacional, multinacional, vai ter muito mais reclamação do que, às vezes, um e-commerce local, do exemplo que a gente sempre dá da loja de calçado lá da nossa cidade, vai ter muito mais reclamação do que um grande... muito menos reclamação do que um grande e-commerce. Então, volume de reclamação não é algo que é considerado dentro do Reclame Aqui. Toda empresa tem problema, boa que ela consegue resolver, então não é sobre quantidade de problema, sobre ter problema ou não. E um outro ponto que às vezes as empresas ficam preocupadas sobre a questão de agilidade dentro do site é o tempo de resposta. Então, o tempo de resposta também é um índice que a gente não mede nesse processo, porque a gente sabe que diferentes empresas, diferentes tempos de resposta, diferentes processos, são problemas diferentes, né? Então, se às vezes eu estou reclamando de um delivery que não chegou, talvez o tempo de solução disso seja menor do que o meu cartão ter sido clonado, do que alguma fraude de banco, do que até, sei lá, extrapolando um problema com uma construtora, vai ser muito mais fácil resolver o meu problema de delivery, muito mais rápido para a empresa conseguir resolver do que essa empresa de construtora. E às vezes até dentro desse exemplo que eu estou dando da empresa de delivery, às vezes o problema com essa empresa vai ser mais complexo do que algum outro problema também que ela consegue resolver. Então, diferentes consumidores vão ter tempos de resposta pelo seu problema num formato diferente com cada empresa, né? Então, até os consumidores, quando compararem entre si, pensarem que, talvez essa empresa tenha demorado um pouquinho mais, porque o meu problema é um pouco mais complexo. Então, na inversão aí da pergunta que você trouxe, acho que tem esse ponto bem importante do que a gente não mede, né? Nesse momento deve ter alguém ali do outro lado falando assim, mas Chico, vocês medem sim, dá pra ver o tempo de resposta, mas dá pra ver, mas não tá relacionado com a carinha, né? É isso. Eu queria que a gente gravasse um episódio um dia só pra explorar um pouco mais esse personagem que você trouxe agora que deve estar se perguntando. Tá bom, mas então a gente tá lá o tempo de resposta, né, que é o tempo da resposta pública, mas ele não interfere em nada na reputação, né? E para complementar, Chico, tudo que você falou até agora sobre este tema, a gente mede a capacidade e a qualidade que a empresa tem de resolver os problemas que ela cria. Perfeito. Né? Então, assim, a gente tem o Prêmio Reclame Aqui. O Prêmio Reclame Aqui ele não premia uma empresa que não tem reclamação. Ele premia os melhores atendimentos. É a capacidade que uma empresa tem de resolver problemas. Então, quando você vê lá uma empresa com boa reputação no Reclame Aqui, não quer dizer que não vai acontecer um problema com a sua compra, claro, tal, porque infelizmente caminhão tem a péssima mania de quebrar, servidor sair do ar, as pessoas ficam doentes, faltam trabalho, cometem equívocos, né? As empresas são feitas por pessoas, então problemas acontecem todos os dias. O Reclame Aqui, o prêmio Reclame Aqui, as reputações do Reclame Aqui, elas medem a capacidade que as empresas têm de resolver problemas, né? E aí, obviamente, com isso passa uma certa segurança e o consumidor, obviamente, quando vê uma carinha verde lá de ótimo, ou principalmente o selo RA1000, ele vai ter muito mais confiança para fazer uma compra, né? Perfeito, é solução de problema, e aí até
até seguindo essa linha, tanto para a reputação dentro do site, quanto dentro do próprio prêmio. Não quer dizer que aquela empresa tem menos reclamação ou mais reclamação, não quer dizer que ela respondeu mais rápido ou menos rápido, não é uma competição de quem responde mais rápido. Perfeito. É uma competição de quem resolve o problema do consumidor olhando para o prêmio, né? Para a parte de disputa ali é sobre resolver problema, não sobre resolver problema mais rápido, sobre trazer uma solução mesmo para o consumidor, né? Perfeito. Acho que respondemos a reclamação. Respondemos a maioria aqui. Deixa eu até dar uma olhada de novo na reclamação. Acho que tem um ponto do aqui nosso consumidor. que o pessoal de marketing colocou, é que o que é importante para a empresa manter uma boa reputação é continuar atendendo com a mesma qualidade que fez ela chegar até aquele patamar, né? Óbvio, a gente estava conversando disso mais cedo, né? A gente sempre tenta levantar a barra, né? E das empresas é a mesma coisa, né? Chegou no bom, como que a gente trabalha para ir para o ótimo, como que a gente trabalha mais para ir para o selo RA1000. E se manter no selo RA1000 é bem difícil. Acho que tem um dado que não está 100% atualizado, mas a gente tem um pouco mais de 600 mil empresas cadastradas no Reclame Aqui. E na última vez que eu olhei, que deve fazer uns 30 dias, a gente tinha um pouco mais de 600 empresas com selo RA1000. A gente nem estava nessa conta ainda, tá? É 0,01%, se eu não me engano. Então são pouquíssimas empresas que conseguem ter esse selo máximo de qualidade dentro do Reclame Aqui. E se você que está aí do outro lado tem, meus parabéns. Palmas virtuais também. De novo, gente. Isso deve ferrar o áudio de uma forma. Mas é isso, né? Eu acho que a gente... Acho que até sobre esse ponto aí de manter a reputação, algo que a gente sempre conversa com as empresas também, acho que é o ponto de constância, né? É todo dia, é cada problema, é entender que cada reclamação conta, é pedir avaliação, não esperar só que o consumidor avalie ali por conta própria. Às vezes um consumidor que não tem ali, às vezes a gente não consegue, nem toda reclamação a gente consegue resolver, né? Então nem toda reclamação daquele consumidor vai ser atendida pela empresa, vai ser necessariamente resolvida, ou ter a solução que o consumidor esperava. E muitas vezes esse consumidor fica mais propenso, né, a avaliar, ir lá e falar, não, tem que avaliar aqui, falar que essa empresa não resolveu. Mas também tem muito consumidor que às vezes tem um problema resolvido e fala, pô, tá resolvido, beleza, terminou aqui, que vale a pena, sei lá, estimular a avaliação. Então, sempre estimular essas avaliações positivas ali com os consumidores que estão mais favoráveis a trazer essa avaliação para a empresa e ter essa constância de entender que é todo dia, é todo mês, é cada virada de selo ali mensalmente no site para não perder o prumo, que às vezes ali se você deixa uma peteca cair um dia, deixa uma peteca cair uma semana, isso pode impactar bastante a sua nota. Então tem ali as grandes movimentações internas que você pode fazer para resolver os problemas dos consumidores, mas a constância é o que ganha o jogo, né? Perfeito. Acho que o nosso reclamante foi respondido com louvor. Talvez ele daria uma nota 8 pra gente, pô. Voltaria a fazer negócio? Ah, com certeza, né? Ele provavelmente já reclamou de novo no Reclame Aqui. Provavelmente. Então a gente respondeu, que diabo de serviço vocês prestam? Perfeito. Respondemos? Sim. Muito bem. Parabéns pelo primeiro episódio, Felipe. Boa. Então, gente, acho que é isso. Acho que pro primeiro episódio tá de ótimo tamanho. Tava tentando contar aqui o tempo, deu talvez um pouco mais de 30 minutos. 33 minutos e 21 segundos. Olha, 22 segundos. Perfeito. 23 segundos. Então acho que é isso. Agradecer quem nos ouviu até aqui. Pedir novamente para você deixar seu comentário aí na plataforma que você está vendo, dando sugestões, dicas, falando quem que a gente tem que trazer aqui para o próximo podcast do Reclame Aqui, que já tem nome. Reclama que eu discuto. Reclama que eu discuto. E é isso. Obrigado, Chico. Obrigado pessoal. Felipinho. E um abraço para todo mundo. Valeu. Anax.